O Fábio de Mello é um grande amigo meu, com quem a gente faço lives às vezes com ele, a gente se fala ao telefone para lá e para cá, amizade profunda, muito mais amigo do que uma quantidade absurda de pastores Entendi. e muito mais comunhão espiritual, de consciência. Quer dizer, eu não tenho problemas Com com o que outras ele crê ou não denominações, crê, é, nada disso. claro. Então, é uma longa história, talvez seja uma das mais longas histórias da humanidade, com as suas reentrâncias e Como que labirintos e do coisas assim. protestantismo surgiram as igrejas que a gente vê do pentecostal, neopentecostal, Surgiu da interpretação dos dons espirituais é, ensinados por Paulo em 1 Coríntios 12, 13, 14. E o falar em outras línguas, interpretação de línguas, curas, milagres e tudo mais. Porque todas as vezes que o cristianismo, eu não estou falando da igreja do evangelho que acabou tá no falando início do quarto século, pós-Constantino, pós-Constantino. toda vez que o cristianismo tentou praticar os dons espirituais aos quais Paulo aludiu e as práticas de Jesus, acabou em confusão. Foi tanta confusão porque não tinha mais uma leitura objetiva com uma interpretação que se baseasse numa hermenêutica mínima de bom senso, Que é hermenêutica? é arte de interpretar. Ah, tá. Uma arte de interpretar baseada em conhecimento histórico e em bom senso, tendo Jesus como referência. No pentecostalismo, tudo fica na subjetividade. Então, cara, é a Um espaço zona. para Para a zona confusão. total. Aí, por conclusão, chega um cara lá, aí fala como o Bispo Arnaldo, sabe? O Bispo Arnaldo aí do YouTube. Ué, teve aqui semana Teve passada. aqui? Não é mais bispo, agora ele é Ele é apóstolo. apóstolo. Ele é meu E, amigão, e né? se ele chegar a 1 milhão, que deve estar chegando, vai ser. É, Falou que vai virar semideus. É, Vice-Deus. 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 Vice-Deus, é. É, O Arnaldo é meu, é meu demais, cara. companheirão, né? Nós somos. É. Ele era ateu, ele dizia que era ateu. Eu digo, tá ateu, Ah, ele porcaria falou do Caio nenhuma. Fábio, né? Falou aqui. É. Isso é ateu, coisa Não, nenhuma, ele não é cara, ateu, não sei o não. quê, né? Aí depois ele começou, Caio, eu tô crendo no teu Deus. É, Aí depois, aí agora ele sofre quando ele vê esse negócio sendo feito é, desse cara. A jeito. gente falou muito sobre isso aqui. É. E aí o Arnaldo, aquelas línguas que ele fala, que ele Chama. inventa, né? Como que é que ele ensinou? Xalabacaias, iliandros, É, cântaros, blá, blá, ele blá, ensinou blá. como que começa, É. né? Aí, conclusão, você, sendo do meio, você vê que as línguas dessas pessoas geralmente é a língua do pastor e da mulher do pastor. Você vê que não tem nada sobrenatural, é um iásige de língua É porque estranha. na Bíblia, quando fala sobre a língua, é que cada um entendia na sua própria língua Língua, natal. Parece que o apóstolo, o mensageiro estava falando uma língua e é. cada um entendia na sua própria língua, não é Atos isso? 2, Não é cada isso? um entendendo, e essa era a perplexidade. É. Como eles falam em outras Ou seja, tinha uma línguas função. e nós entendemos nas nossas línguas maternas, É, o princípio era a evangelização, é. era o Pentecoste carregando a mensagem de que aquela palavra do evangelho era para ser anunciada na terra inteira. Agora, Paulo diz: eu prefiro falar 3 palavras com a minha razão do que 10.000 palavras numa língua estranha, numas algaravias estáticas, porque ele diz que não servia para edificar a comunidade. Ninguém entendia. Ele diz, isso tem a finalidade, ele não usa a palavra terapêutica, mas é terapêutica. Ele está dizendo, isso apenas edifica aquele que ora sozinho, em si Ah, mesmo, porque era uma espécie de orgasmo do espírito, ou de gemido do espírito. Era uma transcendência que ia para além dos códigos linguísticos. Era o gemido de angústia ou era uma adoração orgásmica, entendi. espiritualmente, diante de Deus, aquela alegria de ser de Deus. Aí, no movimento pentecostal, e esse que a gente tem agora começou na rua Azusa, nos Estados Unidos,
Aí já começou nesses termos, de um fala e o outro interpreta. O que está falando não sabe o que está falando, e o que está interpretando está dizendo o que lhe vem à mente e ao coração. Aí, cara, você ouve cada conselho maluco, cada coisa estapafúrdia. O que Jesus disse, às vezes, é desdito nessas Essa profecias, interpretação. de modo que, sinceramente, você me perguntar, você crê no dom de profecias? Eu creio. Eu creio também em paranormalidade, eu creio Em OVNI. em OVNI eu já vi É? 2 vezes, e insofismavelmente eu não vi só. Eu vi com testemunhas e vi da outra vez com Caramba. uma cidade inteira, todo mundo parado olhando para cima Meu em Deus, Manaus. cara. Eu acho que eu ia pirar se eu visse É, uma coisa dessa. então eu vi, não li, Não é te contaram. não. Aí, conclusão, quando o pentecostalismo foi crescendo, ele foi crescendo com gosto para todos os paladares. Então chega uma pessoa lá, aí diz, ai, meu marido me bateu. Aí uma irmã do lado começa, olhando eles cântares Shilmaandris, Ilishimahaya, lá. Aí começa o profeta a dizer, minha serva, assim diz o Senhor. Este homem que hoje te bate, essas mesmas mãos te abençoarão. Fica o tempo que for necessário, mesmo que ele te tire a cabeça. Fica, minha serva, persevera, porque o Senhor vai te honrar. Aí a mulher, oh, glória a Deus, fica mais 20 anos apanhando, Meu Deus. para não desobedecer a Deus, enquanto Paulo diz em 1 Coríntios 7, se você está casada com um homem que não crê como você crê, e ele te trata bem, fica com ele. Mas se ele não crê como você crê e te trata mal, deixa-o logo. Caramba. Está lá dito na Escritura por Paulo. Mas nesse meio, qualquer coisa pode se transformar num anti-evangelho dito em nome do Senhor. Então, o pentecostalismo, aonde chegou, gerou confusão. Ele cresce muito porque é populista. A palavra pentecostal, então, vem De Pentecoste. Pentecoste dos dons que Isso. desceram na... E o neopentecostal, o que que é? O O neopentecostal. neo é o pentecostal que já não tem os pudores do pentecostalismo primordialmente representado pelas Assembleias de Deus, que parecem assim, às vezes, pareciam. Hoje em dia não, a coisa lá ficou maluca, quase que geral no todo. Mas no passado, eu me lembro do tempo em que eu convidava pastores pentecostais para ir pregar na minha igreja presbiteriana, porque eles iriam pregar evangelho. Sim. E eram homens sóbrios, falavam inglês, estudavam, gostavam de se aculturar, era outro departamento. E eles pareciam presbiterianos que se permitiam, com ordem, falar em línguas do templo, mas não podia ser mais do que 2 ou 3. E se não houvesse interpretação condigna à luz do Evangelho, À luz do Evangelho, ninguém podia abrir a boca porque o pastor tinha autoridade para dizer: irmão, calma, silencie, por favor. E eu vi muitas vezes pastores pentecostais calarem os profetas inconvenientes de repente e o cara começar a falar qualquer coisa. qualquer bobagem. O cara conhecia o Novo Testamento, sabia que ele estava dando um chute fora. Não. Chamava a pessoa da questão e dizia, olha, o tratamento é esse, mas não vai além disso. Os neopentecostais querem saber só de dinheiro, teologia da prosperidade, as novenas, as campanhas, é dinheiro, tudo dinheiro. Encontram base onde? No Antigo Testamento para corroborar isso? Você vê que eles só pregam sobre a prosperidade de Abraão, que se fosse hoje em dia era um pobrezinho, que a gente ia ficar com pena dele, era um beduíno que tinha lá algumas coisas, mas para a antiguidade ele era um ermitão rico. A prosperidade de Abraão, a prosperidade de Salomão, eles só vão no Velho Testamento. A trombeta de Josué que vai derrubar as muralhas do seu insucesso. Aí eles dão aquelas trombetas lá.
A trombeta pode ser